Se não bastasse o prejuízo financeiro, as bets e outros jogos online, como o do Tigrinho, são apontados como motivo para as pessoas deixem de querer ingressar no nível superior e até estão causando divórcios. Pois é, tá uma bomba aí no Brasil. Que bets poderiam causar prisão, a gente já sabia. Agora, divórcio é algo novo. E a gente vai debater tudo o que está acontecendo em relação às bets agora no Plantão do Meteoro. A aposta virou um caso complicado no país. Eu vou chamar a Day Oliveira aqui na tela para contar pra gente todo esse mundo, Day. Tem afetado adultos, tem afetado adolescentes, até crianças. Sim, tem isso. A gente tem um problema seríssimo com esses jogos pela falta também de regulamentação. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, e é muito difícil você controlar quem tem acesso a tais jogos, né? Quando a gente fala de bets, tem gente que envolve um mundo de jogos e apostas, desde apostas esportivas até jogos como o jogo do Tigrinho e outros jogos online. Inclusive, não faltam denúncias para alguns jogos, né? Por exemplo, o jogo do Tigrinho, a gente tem uma denúncia recente de que alguns influenciadores recebiam o perfil, né, como se fosse um login para ganhar. Eles ganhavam realmente com aquele login, mas não é a realidade, né, do jogo, de todas as pessoas. Era como se a gente tivesse, como se chama nos jogos, na jogatina, de viciado aquele perfil. Então, eles ganhavam, mas as outras pessoas não, e é esse o problema. A gente tem uma decisão recente do governo federal, o Haddad anunciou essa semana, justamente de que as bets irregulares, elas vão ser suspensas, os sites vão ser tirados do ar. Mas e as bets que não são irregulares, que são regularizadas? Quando é que a gente vai ter também um processo de regulamentação para que haja, né, um controle maior? E essa pesquisa é um indicativo disso, né? A gente tem, tanto de um lado, pessoas que deixam de acessar e ingressar nas universidades, porque elas vão ficar ali ricas com uma porção milagrosa, né, muito rápida, que é o sonho da vida fácil, tranquila, e de ter uma vida boa também, né, de viver bem, na verdade, não uma vida boa, mas viver bem. Dentro do capitalismo, a gente tem essa necessidade de viver bem, né, e a gente tem também, de um outro lado, uma pesquisa que traz justamente que os vícios estão causando divórcios, né? Pessoas que ficam ali viciadas, como se fosse o álcool, como se fosse um outro entorpecente, e a pessoa, ela gasta muito dinheiro, inclusive tem gente que perde a casa. Vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer a matéria da BBC, justamente que aponta que os divórcios motivados por vícios em bets e jogos do Tigrinho vem causando isso, né? E aí tem um depoimento, né, de uma mulher que fala que meu marido vendeu a nossa casa. Olha o ponto que chegou, literalmente, né? Inclusive, a gente tem aqui, né, uma entrevista, né, que foi dada à BBC News, que a ex-esposa foi embora, né? Conversou com o Felipe, ele foi embora. E aí, olha só o depoimento que tem aqui, ó. A mente de um jogador ficou obscura. Eu não conseguia mais desempenhar meu papel em casa, meu papel como pai, não brincava mais com meus filhos, parei de conversar direito em casa. Foi um depoimento que foi dado à BBC News. E quando a pesquisa foi para o escritório de advocacia, a advogada informou que entre 2022 e 2023, o número de divórcios motivados por vício em bets ou em jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, representou 80% dos casos de separação no seu escritório, quando foi feito esse levantamento interno. E nesse caso também a gente tem um processo de crianças utilizando, inclusive para uma das clientes, né, dessa advogada que deu a entrevista, a gota d'água foi quando o marido apresentou para o filho de 12 anos o jogo do Tigrinho. Então é isso, né, tem crianças sendo envolvidas nesse processo do jogo de azar. E aí eu já vou te pedir para já emendar também, trazer a matéria do ICL que traz a questão das pessoas que não querem mais acessar o nível superior, ingressar na faculdade, porque investem seu tempo no jogo, nos jogos de azar e nas bets. Olha isso. É impressionante, gente.
Essa pesquisa revelando que 35% dos brasileiros que planejavam ingressar num curso superior em 2024 adiaram essa decisão por estarem comprometendo a renda com apostas online. Então, tem gente deixando de estudar para poder ficar apostando. Eu fiquei, de verdade, assim, muito impressionada com essa pesquisa, Demori. Essa pesquisa foi feita, eu até falei sobre ela de manhã no Desperta, ela foi feita com pessoas que estariam no ano, né, com a idade para entrar em universidades privadas, que teriam dinheiro para pagar a mensalidade, e lhes foi perguntada, né, por que não entrou, se estava optando por um outro tipo de carreira e tal, e 35% responderam que não entrou porque esse ano está endividado com o jogo. Meu Deus! É um negócio inacreditável, a gente está jogando cérebros fora. As futuras pessoas que vão pesquisar a vacina da próxima pandemia estão juntando o tigrinho, Gabi. É disso que a gente está falando. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é muito pior. Nunca houve, atenção, é importante a nossa comunidade saber, nunca houve epidemia de crack no Brasil, tá bom? Epidemia é uma classificação científica. Epidemia não é o que eu acho. Ah, mas na Cracolândia é horrível, aquele tamanho. Sim, tudo bem, lá é um ponto focal e tal, mas nunca houve epidemia. Epidemia a gente viu durante a pandemia. Uhum. Isso de jogo tá virando epidemia. E o pior, Rodrigo, sabe o que é? Vamos pegar o exemplo do cigarro, né? O Brasil poderia ter escolhido simplesmente bloquear, né, Chico? Se você bloqueia, olha como foi fácil bloquear o Twitter. Em horas está bloqueado. Se você bloqueia serviços, você bloqueia pelo IP. Então você bloqueia. Muita gente vai acessar por VPN, vai dar um jeito, mas você tira das lojas dos aplicativos, você reduz muito a quantidade de gente, vai dar trabalho para jogar. Exato. E aí vai ficar só uma quantidade mínima de pessoas. Bom, o Brasil resolveu não bloquear. Olha a diferença. O cigarro teve uma hiperregulamentação no Brasil. Não podia mais propaganda, você não pode mais anunciar, não pode nem financiar, no momento não podia mais nem financiar eventos culturais, nada, não podia fazer mais nada. A gente teve uma queda drástica de fumantes no Brasil, né? Hoje em dia, se não me engano, são 10%, o Brasil já chegou a quase 30%, 40% de pessoas que fumavam no Brasil. Então, isso funcionou. Só que o cigarro, mesmo hoje, se você quiser fumar, você tem que estar num lugar que permita, você precisa até o lugar comprar, você tem que estar com um negócio físico, tem que ter fogo, tem que sair lá fora para fumar, tem que ter o tempo. Esse negócio aí, cara, esses jogos, você está jogando no Uber, no busão, no metrô, no avião, no aeroporto, na calçada, em casa, na mesa de jantar, no sofá com seu filho, o tempo todo você está jogando esse negócio. Então é uma coisa muito, muito, muito perigosa de fato. É mesmo? Sim, inclusive é importante que a gente tenha essa terminologia. A gente tem o Ministério a gente tem a agência.gov, né, que é a comunicação oficial do governo, inclusive obrigada ao governo Lula, porque voltou às agências de comunicação ser a comunicação oficial e não as redes sociais, né, dos ministros, presidente, cada um falava o que queria, que era assustador para a gente, né, da comunicação pegar informações oficiais. E a gente tem na agência.gov justamente o Haddad, a notícia informando que o Haddad que vai pedir ao Ministério da Saúde para conter a pandemia das apostas. O governo brasileiro já classifica a questão das bets como pandemia, inclusive fala da deficiência, o ministro ele falou essa semana sobre começar a enfrentar essas questões como dependência psicológica dos jogos, e, né, completou essa frase dizendo que como começamos a regularização, nós vamos iniciar depois dos 4 anos em que ninguém fez nada, desde 2018, quando foi legalizado o jogo eletrônico no Brasil, porque estamos vendo a necessidade de colocar algo nisso, né, de associar ao Ministério da Saúde, e aí ele fala de relatos dos problemas de saúde, dependência, e precisa ser criadas condições para que tenha amparo as famílias que sofrem desse problema. Vamos lembrar que o Haddad é ministro da Fazenda, mas existe uma cooperação entre os ministérios, e que bom, né, também é um outro elogio que eu faço, que a gente tenha não só uma crítica a um problema que vai ser ali tentar se regulamentar, inclusive com o anúncio de que as bets irregulares vão começar a ser bloqueadas
a partir do próximo mês, a partir de outubro, e o governo buscando como bloquear essas bets irregulares, mas também quando o governo vem admitir que é um problema social grave e já classifica como uma pandemia. A gente teve, né, um jornalista falando sobre epidemia, mas também é possível que isso vire com o passar do tempo, a gente já tem pelo menos uma tranquilidade maior de que o governo vai se movimentar de alguma forma. Demorou, mas vai se movimentar de alguma forma. E só um número, Lúcio, para a gente entender a dimensão das bets. A gente tem bets de jogos de azar. Economistas avaliam que os brasileiros perdem cerca de 24 bilhões em um ano com as apostas, sendo que os brasileiros apostam 68 bilhões. As remessas internacionais para serviços como culturais, pessoais, recreativos, que são onde são classificadas as bets, passaram, por exemplo, deram um salto de 3 bilhões para 47 bilhões, isso em pouco tempo, sabe? E a gente tem muito dinheiro envolvido nesse processo, muitas empresas sendo financiadas por essas bets, como foi dito, muitos clubes de futebol, né, como a gente tem o meu saudoso Bahia, que é financiado por uma casa de apostas, que inclusive está sendo investigada aí nessa mesma operação, que prendeu a Deolane Bezerra. A gente tem, né, os outros, Corinthians, Grêmio, por aí vai, a gente tem muito dinheiro circulando nesse processo, a gente tem conglomerados de televisão, né, de comunicação, como a Globo, também ali no processo, não de bet, mas no processo ali também de entender que o futebol e que você apostar ali no time mata-mata do Cartola também dá uma certa visibilidade, também interessante. E aí, justamente por isso que a gente precisa de um processo de regulamentação para saber até onde isso é saudável e até onde deixa de ser. Inclusive, a gente precisa que o governo também não só diga que vai ajudar pessoas que estão, né, dependentes, mas que fortaleça novamente os CAPs que foram destruídos no processo com o Bolsonaro e que a gente espera ainda que volte a ter o auxílio na saúde mental, que muitas vezes é esquecido diante de todos os outros problemas e mazelas que a gente tem no país, né? Mas é isso, Lúcio. Exatamente. E todo um trabalho, pelo menos na parte de irregularidades, já tem sido feito, né? Então, as bets que não têm escritório no Brasil, não têm representantes legais no Brasil, provavelmente já vão rodar também. Então, isso já é um avanço, né? O que eu queria trazer aqui, daí, é uma discussão por que o jogo de azar, ele tem tanta popularidade no Brasil, né? E aí eu fico imaginando que o nosso povo tão sofrido para conseguir emprego, não de hoje, de muito tempo, né? Hoje ainda já está melhorando, mas tão difícil de conseguir um emprego digno, que pague bem, com juros lá no alto, a taxa Selic voltou a aumentar agora, né? Com uma taxa de juros muito alta, com nosso poder de compra tão baixo. Isso é um cenário propício demais para bets, para cassinos, para jogos de azar, porque oferece uma ilusão de dinheiro fácil. Ilusão. Você vai perder mais do que você vai ganhar. Cassino, jogo de azar, rifa de influenciador, tá? Você vai gastar mais do que você vai talvez um dia ganhar. Então, muito cuidado, né? É bom a gente ficar de olho nisso, porque quem está de fato embolsando dinheiro não é você. Você vai ganhar, mas eu ganhei R$500 no jogo lá do Internacional com o Juventude. Ok, isso pode acontecer. Mas você, com certeza, uma hora vai perder mais do que a banca. A banca sempre vence, é o que dizem os antigos. Então, é triste que a nossa população caia tão fácil nisso, porque ela não tem culpa. A nossa população ela tem dificuldades financeiras, não é de hoje. O Brasil tem dificuldades financeiras, não é de hoje. E qualquer promessa de um dinheiro que venha sem tanto esforço que a gente precisa fazer para a gente conseguir ter o nosso emprego, para pagar tantos impostos que a gente paga, né? Acaba seduzindo muita gente. Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, é exatamente isso, Lúcio. Muito obrigada. Muito bem. Deixa eu fazer um recadinho aqui para você, antes da gente ir embora, que é o youtube.com/tvcringebrasil. É o novo canal do Meteoro, em que a gente mistura vídeo ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90.
E a gente fala aqui sobre história, sobre cultura, sobre arte, sobre filosofia. Eu quero trazer para vocês um vídeo bem legal aqui que a gente fez no começo da TV Cringe, que eu vou ressuscitar aqui para você que ainda não viu, que é esse daqui, ó. Você desce um pouquinho aqui, ó. As músicas no Mario são plágio? Olha aí o Álvaro Borba com uma barba mais rasteira, né? Quando ele cortou a barba para fazer outro vídeo, falando sobre as músicas do Super Mario, se elas são plágio ou não. Tem toda uma discussão sobre isso. A gente traz para você as músicas e você fica sabendo aí e tira a sua própria conclusão, tá bom? Fica a dica para você se inscrever também na TV Cringe, mas é claro, só se você quiser. Grande abraço, até a próxima.